Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que a tribo de Benjamim quase sofreu um genocídio? Ou porque sofreu um genocídio quase completo. Genocídio é um conceito que diz respeito a destruir um povo todo, para não deixar memória, nem lembrança, nem tradição, nada, destruir por completo um povo. Na época da Bíblia, isso aconteceu muito. Tanto Deus mandou Israel destruir as tradições e cultura dos povos que viveram ali antes deles, na terra de Canaã, quanto os outros povos também faziam isto. O que nós temos de exceção, aparentemente, até onde a gente se recorde, é com relação à Babilônia. O Nabucodonosor tinha uma ideia boa, queria aproveitar tudo de bom que havia em todos os povos, em todos os cultos e em todas as culturas. Era muito sincretista ele, queria aproveitar tudo de bom que havia de tudo. Parece que esse espírito passou também para todos os outros impérios que vieram depois, como o Império Medo-Persa, que quis também aproveitar tudo que havia de cada povo. Inclusive, o rei Ciro quis valorizar o Deus de Israel. Não que ele temesse a Deus ou que tivesse se convertido a Deus, mas também o que nos parece é que o Ciro fez a mesma coisa com todos os povos e com todos os deuses dos povos, não só com o Deus de Israel. Aparentemente, Israel levou uma carona naquele espírito sincretista do rei Ciro da Pérsia. O fato é que ele valorizou a cultura, preservou os livros sagrados, a tradição, permitiu que os judeus voltassem à sua terra, reconstruíssem o templo e mantivessem o culto a Deus, inclusive no seu culto a Deus eles orassem pelo rei Ciro. Não que o rei Ciro acendesse a vela dele somente para Deus. Ele também, acredito eu, fazia sua fezinha nos outros ídolos e deuses também. Mas como Deus o usou para dar oportunidades novas para o seu povo de Judá, isso está registrado na Bíblia, nos traz satisfação e ensino de que Deus é soberano e dirige os governos que Ele quer, como Ele quer. Nenhuma autoridade se levanta sem que Deus esteja apoiando, seja uma autoridade comunista, islâmica, terrorista, um ditador em um país, tudo cumpre propósitos de Deus, que é o soberano. Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer, todos os governantes de alguma maneira, inclusive para perseguir o seu povo. Deus usa isto. Bom, nessa soberania, Deus, no livro de Juízes, permitiu que a tribo de Benjamim quase fosse extinta, destruída. E com isso com esse episódio, termina o livro de Juízes. Aquele levita, tudo errado. O propósito do livro de Juízes é mostrar que quando as pessoas agem por conta própria, sem direção, o crente age sem submissão, não tem uma liderança, nada vai muito bem, nada vai dar muito certo. E aquele levita saiu de suas funções, quis mudar de lugar, arranjou uma mulher, mas não quis se casar com ela, era concubina e muita coisa aconteceu. Por fim, ele viajando, teve que ficar numa cidade chamada Gibeá de Benjamim, onde depois nasceria o Saul, primeiro rei de Israel, e ali eles pernoitaram. Mas havia alguns jovens, filhinhos de papais, aqueles jovens malignos, talvez tomadores de droga, coisa desse tipo, e eles eram filhos de Belial, expressão que quer dizer homens malignos, jovens, e atacaram a casa daquele velho
para abusar dos homens, inclusive dali. O levita, não sabemos dele o velho, mas o levita eles queriam abusar. O levita, ao invés de proteger a mulher, pelo contrário, ele expôs a mulher, empurrou a mulher para fora e a mulher foi abusada. Os homens, pelo jeito, se satisfizeram com a mulher e não vieram atacar mais o levita, e a noite passou. Quando de manhã cedo a mulher estava morta, o levita ficou indignado, cortou o corpo dela, o cadáver dela em 12 pedaços e mandou para as 12 tribos de Israel com uma mensagem. E não faltaram mensageiros para fazer isto. E a mensagem era esta: povo de Israel, ouça e veja o que aconteceu e tomem alguma providência. A indignação foi geral entre o povo todo de Israel, que resolveu compor um grande exército e fazer uma disciplina com relação àqueles jovens de Belial, lá da tribo de Benjamim. Mas aconteceu uma coisa que eles não esperavam. Aqueles jovens foram protegidos por seus pais e, por sua vez, por toda a tribo de Benjamim. A tribo inteira de Benjamim não quis que justiça fosse feita àqueles jovens pelo que eles haviam feito. A tribo de Benjamim protegeu aqueles jovens malignos porque eles eram da tribo de Benjamim. O argumento deles deve ter sido qualquer coisa parecida. O que vocês vêm lá da tribo de vocês fazer justiça aqui na nossa tribo, como se vocês não tivessem erros também, como se na tribo de vocês não houvesse coisas erradas também? Vocês querem fazer justiça aqui com nossos filhos dentro da nossa tribo? Não. Vocês se olhem no espelho e vão fazer justiça no lugar de vocês. Deixem que aqui na tribo de Benjamim nós cuidamos dos nossos assuntos. O povo de Israel não se deu por satisfeito e o resultado daquilo foi uma grande guerra. Deus permitiu que o povo de Israel fosse humilhado em 2 vezes, até que na terceira vez pudesse conseguir vencer. Deus permitiu aquele morticínio, porque Israel também precisava de uma disciplina, não só Benjamim. Deus permitiu, mas permitiu também para que a indignação de Israel aumentasse, porque Deus não queria que matassem só os jovens filhos de Belial. E na guerra, praticamente, foi dizimada a tribo de Benjamim toda. A tribo de Benjamim toda foi dizimada. Mataram mulheres, crianças, jovens, velhos, doentes, crianças recém-nascidas. Mataram todos, com exceção de 600 jovens espertos que, por serem ágeis, conseguiram montar animais e fugiram, correram e subiram lá num determinado monte e se esconderam lá. O povo de Israel entendeu que já tinha feito uma grande vingança e se deram por satisfeitos e foram embora. Aqui no capítulo 21 de Juízes, depois de algum tempo, os israelitas pensaram: nós acabamos com uma tribo, não é para acontecer isso, faltar uma tribo no nosso meio. E foram fazer o levantamento e verificaram que aqueles 600 jovens que tinham tinham fugido e se escondido, que eles poderiam repovoar a tribo de Benjamim de novo. Então eles queriam arranjar esposas para os benjamitas que sobraram, porque ficaram com pena de terem acabado com uma tribo e queriam dar uma outra oportunidade para aquela tribo se renovar e continuar a existir. Então mudou tudo. Antes eles queriam matar e destruir. Agora eles querem salvar, ajudar, reconstruir. É um exemplo interessante que, de certa forma, tipifica o que Deus quer fazer conosco. Deus é Deus da ira, do juízo contra o pecado,
mas é Deus da extrema misericórdia pela graça. Você entende isso? Deus é rigorosíssimo contra o pecado. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Jesus. Dom gratuito, é graça, salvação. O povo de Israel, irado, matou, destruiu tudo que podia na tribo de Benjamim. Depois, tocados de um determinado arrependimento, eles ficaram com pena e quiseram ajudar a tribo de Benjamim a se recuperar. E foi assim que ela se recuperou, e na época de Saul ainda era uma tribo pequena, mas que deu o primeiro rei para Israel, o rei Saul. E assim termina com essas atrocidades e coisas impressionantes, relatos fantásticos, termina o livro de Juízes, uma época triste em que as pessoas não tinham submissão, cada uma queria fazer o que bem queria e não obedeciam a Deus, não atendiam a Deus. Uma época muito triste. Tudo isso nos ensina. Estamos vivendo uma época do fim dos tempos em que as pessoas andam longe de Deus. Cada crente faz o que bem entende, igrejas se multiplicam fazendo o que querem, do jeito que querem. O evangelho não tem unidade, existe um monte de retalhos aí que nem se juntam para formar uma colcha de retalhos. Os cristãos são assim, no mundo todo, desunidos, cada um faz o que bem entende. Há pessoas que praticam maldade dentro da religião cristã, líderes que vivem no pecado, que se enriquecem explorando a boa-fé dos crentes. É uma coisa triste a apostasia que há no meio do povo de Deus, igual à época dos juízes, mas ainda assim Deus teve misericórdia daquela tribo de Benjamim, como teve misericórdia do país inteiro, como Deus tem misericórdia de nós e está querendo salvar aqueles que vão ser arrebatados. O Brasil vai de mal a pior, vai sim, mas o mundo vai de mal a pior. No entanto, Deus quer salvar os que vão ser arrebatados, mas vai dar trabalho, vão sofrer, vão ser perseguidos, vão ser atacados de todas as maneiras. No entanto, Deus estará fazendo coisas impressionantes para salvar alguns. Deus está querendo salvar alguns. É o que Deus quer que sejamos instrumentos para fazer. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus para salvar alguns nesse mundo religioso tão conturbado e apostatado, afastado da verdade. Deus quer que sejamos uma tábua de salvação para pessoas sinceras que querem seguir a Jesus, que querem a salvação, precisam de apoio, de orientação, de um refúgio, precisam de uma coluna, sentir firmeza em alguém. E Deus quer que nós sejamos essas colunas, esses alguéms que Ele vai usar para salvar pessoas sinceras. Não os religiosos todos, mas pessoas sinceras que querem andar com Deus de todo o seu coração. Você está no meio desse grupo?